Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Na sua tela, o portal na internet que você também pode acompanhar a nossa programação no www.tvcomunitariatudojunto.rio. O telefone e o e-mail para você interagir e dar sua opinião sobre a nossa programação. Hoje nós vamos debater a situação política do país, focado nas ameaças à democracia e à soberania. E para isso nós temos uma grata satisfação de ter aqui nos estúdios da TV Comunitária, no centro do Rio, aqui na Lapa, um dos maiores jornalistas do nosso país, que é o Luiz Nassif. Luiz Nassif é editor do portal GGN, seja na parte de texto, seja na TV GGN, e tem uma audiência enorme aí na internet e nos segmentos, nas análises que ele faz sobre a realidade política. Nassif, primeiro, muito obrigado. Nassif está no Rio porque vai participar de um debate na Associação Brasileira de Imprensa sobre a democracia e a soberania que estão ameaçadas no país. Muito obrigado. Prazer é meu. Então, você vai fazer uma palestra hoje lá na Centenária ABI, da qual eu sei, que eu também atuo lá, que você vai receber lá a sua assinatura como filiado. Isso. Quais são as reais ameaças à democracia e à soberania que o país está passando? Nós temos um governo, o governo Bolsonaro, que ele é francamente contra o Estado de Direito. Até agora, ele tem aceitado, de vez em quando ele exagera, daí leva uma limitação do Supremo, hoje daí ele recua um pouco e passa a falsa impressão para analistas aí mais superficiais de que ele é um sujeito que respeita os limites, late, mas não morde. Mas o que está acontecendo não é isso, ele está, cada dia que passa, tentando ganhar força para, quando se sentir em condições aí, acabar com o Estado de Direito no Brasil. Os sinais são nítidos aí, né? Você tem as declarações dos filhos contra o Estado de Direito, que a democracia atrapalha. Você tem ontem Paulo Guedes, que é pior ainda, porque os filhos, você tem alguns que são translocados aí. O Paulo Guedes é o ministro da Economia, acenando com essa questão do AI-5. Você tem as tentativas dele recentes de criar o excludente de ilicitude, permitir autorização para matar, e junto com a garantia de lei e ordem, que é um recurso que você aplica em última instância quando você tem ameaças aí à ordem pública, e ele está querendo aplicar quando houver passeatas e quando houver ocupação de terras também. Então, por todos os lados que você olha, você vê essa tentativa dele de ganhando força, e ele vai testando. Se tem alguma resistência, ele recua um pouquinho e depois volta de novo. Mas hoje, vamos pegar, entre ontem e hoje, o que aconteceu? Você teve a morte de um líder quilombola lá. No Pará, você tem uma armação nítida lá da Polícia Civil, tentando atribuir a uma ONG ambientalista os incêndios da Amazônia. Você vê, não prenderam ninguém dos incêndios da Amazônia, vão querer prender uma ONG ambientalista. Daí quando eu acho que a Folha, o UOL, publicou lá o grampo em que eles se basearam para acusar a ONG, é coisa ridícula. Mas você vê, em São Paulo eles pegam a Preta e a Carmen, que são os principais líderes aí do movimento dos trabalhadores sem teto do centro, e prendem. Porto Alegre agora, 2 professoras da Associação dos Professores que querem negociar com o governo do Estado foram mandadas para o hospital por violência policial. Rio de Janeiro, final da comemoração da vitória do Flamengo, a Polícia Militar provocando. Então, de todo lado, e com as medidas que estão sendo tomadas aí pelo Paulo Guedes, você vê que eles estão querendo estimular, pelo efeito de demonstração, manifestações como as que ocorrem hoje no Chile, na Bolívia e na América Latina em geral, para ter o álibi de radicalizar e, radicalizando, poder tomar medidas aí contra as instituições. Então, essa série de atitudes, de discurso, de narrativa sobre a utilização de medidas autoritárias não visa só intimidar a sociedade, eles visam preparar um terreno. Claro. Agora, eles não teriam que ter uma base concreta, porque do ponto de vista político, eles sofreram aí um problema com o PSL, estão construindo uma outra base deles, etc., mas eles teriam... quem faria isso? As Forças Armadas se meteriam de novo numa... Vamos pegar...
os grupos hoje os quais eles podem se escudar aí, né? Você tem alguns grupos que atuam nacionalmente hoje, porque a gente não pode pensar só do ponto de vista do Congresso. O estado de exceção é contra o Congresso. Se puder dar um golpe parlamentar é uma coisa. Então ele tem realmente esses problemas iniciais aí com esse partido dele que está sendo montado. Pode ser que ele não consiga um grande fôlego no Congresso de cara, mas esse partido vai fazer uma articulação para um conjunto de organizações que atuam hoje em nível nacional e muitas delas se armando. Que são? Que hoje elas atuam meio descoordenadamente, mas sempre com o mesmo objetivo de terrorizar a oposição. Quem são esses grupos aí? Você tem as milícias, que aqui no Rio de Janeiro, inclusive com o apoio do Witzel, eles estão ampliando vigorosamente o controle territorial. Você tem os neopentecostais, aquele grupo que apoiava o Eduardo Cunha lá atrás, que foi apropriado pelo Bolsonaro. Você tem os caminhoneiros. Você vê as manifestações contra as eleições lá atrás, antes de perceber que o Bolsonaro tinha possibilidades, foi feito pelos caminhoneiros em nível nacional. Você tem os clubes de tiro. Você tem as empresas de segurança privada, com estreita ligação com PMs militares da reserva. Então, digamos, é um conjunto de grupos hoje, violentos, parte relevante deles. Você tem uma ampliação da armamentação interna, seja através de leis, aquela lei que facilitou a importação de armamento, seja através de medidas como o afastamento aí da fiscalização do porto de Itaguaí, que é a porta de entrada do contrabando de armas no Brasil. Afastaram. Decisão do Bolsonaro de afastar o fiscal da Receita, o pessoal que estava batendo metas lá de controle de contrabando. Então, quando você olha todas essas pontas, você já viu desde o começo aí ele eleito, o filho falando que o problema do Brasil é que tem que ter a população armada para defender o país, que nem foram os Estados Unidos na independência, que a Venezuela estivesse. Então, eles não confiam em instituições. Mesmo não confiando em instituições, eles têm apoio da Polícia Militar com quebra de hierarquia. Então, são muitos sinais que vêm de todos os lados e um fortalecimento extra-parlamentar. Agora, se esse partido de cara vai conseguir fôlego no Congresso ou não, são outros 500. Mas ele vai ser o agente articulador de toda essa violência que hoje é difusa no país e agora vai ser coordenada. Mas esse é um cenário que pode nos levar a uma guerra civil. É o que eu temo. Por isso que eu coloquei xadrez recente, que é a última possibilidade de segurar o Bolsonaro, porque cada dia de Bolsonaro, você mais fortalece esse jogo. A única maneira é esse caso Marielle aí, que se tiver uma investigação isenta e tudo, vai chegar perto dele, no mínimo. No mínimo. Mas você vê, vamos pegar o caso Marielle, só para dar um exemplo. Ministério Público Estadual aqui, completamente manipulando para defender o Bolsonaro. Daí você fala, mas eu estou querendo a federalização. O que é federalização? Polícia Federal do Moro, que quando saiu o depoimento do porteiro aqui, a primeira coisa que o Moro fez foi ameaçar colocar o porteiro na Lei de Segurança Nacional, antes de ver qualquer coisa. Quando você pega a Procuradoria-Geral da República, assumiu aqui alguns casos um procurador estreitamente ligado ao bolsonarismo. Ou seja, você já tem a contaminação das instituições pelo bolsonarismo, além dessas outras entidades, seja da área criminosa, como as milícias, seja da chamada economia da religião, que é um território complicado, porque é um território que envolve a economia da fé, dízimo e tudo, envolve mercado informal, você não tem registro de doações nem nada, facilita para muitos pastores lavagem de dinheiro. Então, o Brasil hoje é a maior ameaça da história do Brasil, porque nós já tivemos golpes sangrentos aqui. Floriano Peixoto, nós tivemos aí o Estado Novo, nós tivemos 64, mas todos esses golpes, o grupo que entrava no poder tinha atrás de si um projeto de país, que você podia questionar ou não. Hoje não, hoje você tem uma ameaça de destruição do país efetivamente, porque é um jogo em que você vai abrir espaço para um pacto aí que você traz para a linha de frente da política e tudo, o crime organizado. E a partir do Rio de Janeiro, que é onde se estabilizou, digamos,
essa complicação aí de poder político, polícia e milícias, né? E antes da gente ver qual seria, como fazer o contraponto a essa política, sobre o governador do Rio, você inclusive entrou com uma representação, você podia falar um pouco sobre isso? O governador do Rio aqui, ele pratica uma política genocida, ele pratica uma política sociopata. Quando ele entra naquele helicóptero em março e sai filmando e metralhando, eu fiz um vídeo dizendo que era uma política genocida. E daí ele me denunciou, está no direito dele, ele se sente ofendido, está no direito dele processar. Só que ele não procurou a justiça, ele denunciou como crime de informática. Ele me denunciou para a Polícia Civil. Uma delegacia, né? Para constranger. Porque o que a delegacia faz? Se eu não tenho, claro, a autoria, a origem da informação, então eu vou para a delegacia para ela poder apurar a origem, saber quem são os responsáveis, para a partir daí poder processar pelo Ministério Público. Ora, está lá minha cara, está lá a TV GGN, está lá minha assinatura. Então, não havia nenhuma necessidade disso. Ele fez para intimidar efetivamente. Daí um delegado começa o inquérito, diz que eu estava fugindo, porque não era localizado, manda a denúncia para o procurador, eu ia ser julgado à revelia. Daí o procurador, o promotor lá, ele vem e fala, ué, mas vocês não deve estar no endereço certo. Daí localiza o endereço correto. Daí começa São Paulo, manda para o precatória lá. E daí 2 policiais civis com armas na cintura vão na minha casa para me entregar uma intimação. Daí eu depus lá, o que era o inquérito? Você confirma que você é o autor? Confirmo. Você confirma que você disse que o governador Witzel é um genocida? Confirmo que eu disse que ele faz práticas genocidas. Mas tudo aquilo para poder intimidar efetivamente, né? Daí eu entrei com uma representação na Procuradoria-Geral da República por abuso de poder. Não, e mais uma sacanagem, né? Porque se ele entrou como injúria. Injúria não tem exceção da verdade, ou seja, eu não posso provar que aquilo que eu falei, as provas são abundantes aí. O número de pessoas, 6 pessoas por dia morrendo nas mãos da polícia aqui, a maior parte absoluta em favelas aí, pessoas de cor negra, é genocídio. É uma política genocida efetivamente. E daí, no meio desse inquérito dele, morre a menina Ágata lá, por um policial que atirou em zona urbana, confundindo 2 jovens que fugiam de uma batida lá. Fugiam por quê? Porque medo da polícia. E um dos jovens com uma esquadria embaixo do braço, o cara achou que era um fuzil e atirou e matou a menina. Quem é o responsável por isso? O governador Wilson Witzel. Então agora vamos ver como é que... O caso está no STJ, né, porque ele tem fórum privilegiado por ser governador. Vamos ver o que vai dar isso aí, né? Então, na sua palestra lá na ABI, você vai debater a democracia e a questão da soberania. Como é que você faz um paralelo aí dessas 2 ameaças? Bom, nós vamos começar com o começo, que é a Lava Jato. A Lava Jato foi uma operação que foi articulada com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Não significa que a responsabilidade total foi do Departamento de Justiça. As pessoas falam, pô, isso é teoria conspiratória. Não. A Lava Jato tem o culpado maior foi o governo mesmo. Foi o ministro da Justiça, Zé Eduardo, que deixou... Você tinha acordos de cooperação com os Estados Unidos, que você tinha autoridade responsável em cada país. No Brasil seria o ministro da Justiça, ou seja, toda a informação tinha que passar pelo ministro da Justiça. E esse acordo tinha um item lá que dizia que o país poderia proteger empresas que fossem consideradas estratégicas, né? Você fez, inclusive, uma matéria, você ainda estava na TV Brasil, as implicações geopolíticas, você trouxe presidente do sindicato, trouxe várias pessoas para debater que a Petrobras estava levando, o procurador estava levando toda de bandeja as coisas para os acionistas ganharem da Petrobras. Mas você vê, esse foi o primeiro sinal que nós denunciamos, e na época, nesse programa da TV Brasil, eu levei o Luiz Felipe Alencastro, professor emérito da Sorbonne, estava chegando no Brasil, participa de muitos grupos de discussão, internacionais de discussão
política e tudo, o mundo acadêmico não tinha se tocado ainda desse uso das políticas anticorrupção como arma geopolítica dos Estados Unidos, né? E depois foi comprovando. Nós publicamos anos atrás, só para você ter uma ideia, um artigo de um intelectual francês dizendo que a França perdeu 300 bilhões de dólares com essa legislação americana, porque os bancos, em 2008, os bancos americanos quebraram praticamente, e o BNP, os bancos franceses podiam conquistar o mundo. E como que se conquistam? Vão junto com empresas industriais, financiando as empresas industriais. Mas eles evitavam entrar em várias regiões com medo de cair nos vetos dos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos utilizou, inclusive, a OCDE, né, para estimular uma legislação. Você também denunciou isso. O caso central é o seguinte: você tem a soberania nacional. Crime cometido em um país é julgado naquele país. A maneira que você tem para passar por cima da soberania nacional são as invasões. Então você decreta guerra ao Iraque, mas só que o jogo econômico aí não é feito com inimigos. É feito com países que você tem relações diplomáticas que você não tem como invadir. Então, como que eu interfiro nesses países? Uma maneira através de financiamento. Eu concedo financiamento para as minhas empresas, não concedo a você. Outra maneira, por exemplo, operações nos Estados Unidos, se eles identificam alguma corrupção lá, eles bloqueiam. Outra maneira, a indústria de defesa, por exemplo, é proibir qualquer exportação de avião brasileiro que usasse insumos americanos. Faz parte do jogo diplomático. Mas eles descobrem maneiras de entrar diretamente em cima, atropelando o conceito de soberania nacional. Porque lá atrás, você tem os primeiros tribunais internacionais que são criados, eles são criados sob a ótica dos direitos humanos. Ou seja, crimes contra a humanidade são crimes julgados internacionalmente. Foi por isso que o Pinochet foi julgado na Espanha. Então você tem genocidas, por isso que eu falei várias vezes, vai chegar um momento que o Wilson Witzel vai ser submetido a um tribunal desse. Mas aí com a lei anticorrupção e com essa aprovação da OCDE, os americanos conseguem criar uma nova brecha. Qualquer crime cometido que seja contra um americano ou que passe por banco americano, passa a ser jurisdição americana. Você vê, eles pegaram agora o Kubrick lá, que foi presidente da Braskem lá atrás, que é um dos grandes CEOs brasileiros aí. Ele foi preso nos Estados Unidos por supostos crimes de lavagem de dinheiro no Brasil, em 2008, 2010. Então a Lava Jato passa a informação lá e o sujeito que não tinha nada a ver com a justiça americana é preso lá. Então isso deu um poder para os Estados Unidos em relação aos competidores internacionais, e isso, quando eles passam a usar isso com a Lava Jato, o Zé Eduardo Cardoso, ele passa esse controle, o controle dos acordos para o Rodrigo Janot, que era o procurador-geral, que passa para o Sérgio Moro. E daí entrega o ouro para o bandido, né? Porque a Lava Jato e o Sérgio Moro já estavam fechados aí com o Departamento de Justiça, mas desde 2008, 2009... Teve, inclusive, um depoimento de um procurador norte-americano dizendo isso, né? Que foi anti-branco. E tudo foi informalmente. Isso. Nós estamos soltando aí 5 vídeos sobre a influência americana na Lava Jato. Em 2009, teve um evento aqui no Rio, bancado integralmente pelo Departamento de Justiça, que juntou 50 policiais, procuradores, juízes, secretários de segurança, e a estrela do evento foi o Sérgio Moro, que tinha se aproximado do Departamento de Justiça no caso Urbanistado lá atrás. E quando termina, isso aí saiu por quê? Porque por causa do Wikileaks, aquele vazamento que teve de documentos americanos. Então, isso é chamado Operação Ponte, essa aproximação. Eles levam lá o Deltan para estudar nos Estados Unidos, levam o Moro para curso nos Estados Unidos, fazem a aproximação, e quando termina esse encontro, eles tiram uma conclusão que eles iam montar uma operação piloto no Brasil para ensinar os novos métodos do Departamento de Justiça americano aos brasileiros. E falam, ou vai ser São Paulo, ou Campo Grande, ou Curitiba. Adivinha qual foi? Curitiba. E a maior empresa brasileira, uma das maiores do mundo, sofreu exatamente... Eles fizeram alvo marcado. Por que eles não pegam os bancos de investimento? Se pega o Pactual, o BTG Pactual, tinha um esquema maior do que, ou igual ao da Odebrecht em termos de corrupção. Por
que pega a Odebrecht? Porque a Odebrecht, independentemente da corrupção que teve, uma baita empresa de engenharia que estava lançando o nome do Brasil nos 4 cantos do mundo, ganhando concorrência nos Estados Unidos, entrando na África. Então, digamos, se houvesse um mínimo de racionalidade, tirava, punia o CPF e mantinha o CNPJ, né? É isso aí, ué. Mas fizeram deliberadamente, quebraram a engenharia brasileira, que era o setor mais adiantado, aí até exageradamente beneficiado aí por governos Lula e Dilma. Deram muito poder para eles aí, mas eram as multinacionais brasileiras. Então era uma coisa que estava pronta, você não podia ter jogado fora. Acabaram com a engenharia nacional, acabaram com a indústria naval nacional. A Petrobras cai para 10% do valor do preço, por quê? Por causa da corrupção? A corrupção nem arranhou a Petrobras, em termos absolutos. Claro. Corrupção em relação ao faturamento da Petrobras, mínimo. Por que a Petrobras despenca nos Estados Unidos? Queda de preço do petróleo, de um lado, e todo o alarido que foi feito pela Lava Jato lá, a maior corrupção do planeta, o país mais corrupto do planeta, corrupto é a mãe deles. Então, Nassif, nós estamos encerrando aqui, eu queria que a gente encerrasse com uma opinião sua sobre como enfrentar essas ameaças. Você tem feito muito comentário sobre como fazer uma frente que seja ampla, né, com todos os setores democráticos, progressistas e tal, e que a esquerda tem que entender isso com mais profundidade. Quais são os desafios de se construir uma unidade? Você tem que levar em conta primeiro o que se perde se não tiver unidade. Então, se não tiver unidade, você pode caminhar para o aprofundamento do fascismo. Se o Bolsonaro, o Hitler, ele virou o Hitler, o Mussolini virou Mussolini, depois que ganharam eleições. Então, digamos, se o Bolsonaro começa a ampliar o poder dele e se ganha eleições com toda essa manipulação que está fazendo, você tem uma ditadura prolongada que não interessa a ninguém. Então o risco é milícias na rua, essas mortes que hoje ocorrem no campo, começar a vir para a área urbana também. Então isso é o que se tem a perder. Posto isso, vamos discutir o caminho. A esquerda sozinha não consegue. Não adianta dizer, não, mas o Lula, se for eleito... Não, o poder, entre as eleições, o poder não tá nas ruas. E se for para as ruas, você está dando arma... Você pode estar dando arma aí para o Bolsonaro para fazer esse enrijecimento do regime. Então você tem que trazer o centro-direita para esse pacto. E não é fácil isso, porque você tem, digamos, vamos pegar o Armínio Fraga. O Armínio fala, não, o país só cresce se tiver atendimento à pobreza. Na retórica é tudo muito bom. Quando você entra nas medidas, você tem um monte de divergência. Então ele propõe até imposto sobre lucro, sobre dividendos e tudo, mas não propõe sobre o lucro financeiro. Você tem hoje um lucro do sistema financeiro que é exorbitante. Ele é a favor das políticas sociais, mas continua defendendo, digamos, lei do teto, no orçamento. Então, mas é um conjunto de pontos que eu acho que tem que se deixar para o segundo tempo do jogo. Então, você tem muito militante do PT e tudo, fala, vem cá, mas foi justamente por compor com a burguesia que nós chegamos onde chegamos. Tá, mas qual que é a sua situação hoje? Você tem força para romper com esse estado de coisas? Você pode comparar, digamos, esse centro-direita, mesmo o Tucano, que hoje não existe mais, né? Mas você pode comparar aquele centro-direita do Tucano, do Fernando Henrique, com a ultra-direita do Bolsonaro? E a mesma coisa do lado da direita, né? Eles vêm com essas falsas equivalências, né? Não, o Lula representa a extrema radicalização de esquerda, o Bolsonaro a radicalização de direita. Isso é uma coisa falsa. O Lula nunca foi radical. Então, os dois lados, a Espanha, você teve o Pacto de Moncloa, com um presidente com uma linha, o primeiro-ministro com a outra, e grandes estadistas negociando as regras de passagem. Temos que ter a regra de passagem, abafar o fascismo, abafar a herança do Franco, aqui abafar a herança do Bolsonaro, para depois recomeçar o jogo. E você acha que isso está muito distante? Você sente que tem algum sinal aí na realidade ou não? Está começando o jogo, né?
Porque eu acho que você fez um comentário sobre aquele direitos, já se não me falha a memória, era um ato em São Paulo, organizado por um segmento do PSDB e tal, mas que impediu a entrada da bandeira, fez isso e acabou sendo contaminado um pouco com certo radicalismo ali, né? Ali você tinha um organizador, muito personalismo, né? Isso é um risco danado. E como você tem vácuos aí, o que tem de gente aí se candidatando a ser Pô, o bombeiro, E ali é o seguinte, não podia realmente ter preponderância nem para o PT, nem nada, mas vem cá, o Lula livre não é... O PT transformou em bandeira dele, mas isso é um ponto central para o reinício do processo democrático. Então, a saída do Lula traz um novo elemento para o jogo, que não é o Lula que leva as multidões para a rua, que é relevante também, é o Lula negociador. Então, agora não é tarefa fácil, porque o PT, por outro lado, a militância está machucada. Então, você tem que manter a militância. E, ao mesmo tempo, você tem que fazer esse jogo de aproximação. É um equilíbrio difícil, né? É um equilíbrio difícil. E a grande dificuldade é que no outro campo, você não tem interlocutor grande. Você tem o Armínio falando, mas o Armínio, ele representa um nicho. Daí você pode falar quem? Se tivesse... Mas nunca vai ter, nunca teria. Fernando Henrique deveria ser o sujeito. Deveria ser o sujeito, o representante aí desse... Mas ele é muito pequeno. Outro dia ele escreveu que está aberto aí a ser procurado pelo Lula, depois de ser o cara que mais estimulou. Agora, um ponto relevante é o seguinte, você tem que zerar o jogo nesse pacto. Se você começar a ver, não, o que esse cara fez no verão passado? Daí não tem jeito. Não tem jeito. E esse negócio, tem que parar com essa... Você tem que olhar para o futuro como claro. Você disse, né? Olha, o que pode piorar, então vamos tentar aqui... Então, mas a demonstração, a autocrítica maior de quem jogou errado no passado, é daqui para frente como ele vai jogar. Então, e acabar com essa malícia aí de autocrítica do PT. Vem cá, se o Supremo vai fazer autocrítica, se a Globo vai fazer autocrítica, que é a maior ameaçada se vier o fascismo aí, né? A imprensa vai fazer autocrítica, o PSDB, que foi golpista, vai fazer autocrítica. Para com isso, pô. Tem que deixar isso para a história, né? Porque a Globo passou uns 40 anos para fazer autocrítica lá da 64. E logo depois apoiou um golpe do impeachment, né? Olha, muito obrigado, Nassif, certo, pela sua presença aqui na TV Comunitária. Eu quero agradecer ao jornalista Marcelo Auler, que acaba de chegar aqui, certo? Pela Ele sempre chega atrasado, possibilidade né? da gente entrevistar aqui, ter aqui o Nassif aqui na TV Comunitária. E agradecer a você, a sua paciência e audiência de mais um programa da TV Comunitária do Rio, Canal 6, no Núcleo de Política e Cidadania. O nosso portal está aí na tela para você acompanhar a nossa programação, www.tvcomunitaria.tudojunto.rio, telefone e e-mail para você interagir com a gente. Até um próximo programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio.